Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre a interligação entre resistência à ação à insulina e a SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Então nós temos toda uma regulação onde nós temos hormônios cerebrais hipotalâmicos que vão agir nos ovários. Então existe uma comunicação entre esses dois territórios. Primeiramente, então, existe uma produção hipotalâmica de GnRH, que é aumentada e consequentemente vai até os ovários aumentar a produção de LH. Isso leva a um aumento na produção de hormônios androgênicos, então consequentemente esses hormônios estão associados com alguns sinais muito presentes nessas mulheres, como por exemplo hirsutismo, que é a presença, enfim, de pelos, na face. Além disso, acne, até por conta da ação desse hormônio, e também queda de cabelo. Então esses são os principais sinais que nós conseguimos identificar muito facilmente nessas mulheres. Além disso, nós temos todo um desequilíbrio em relação a esses hormônios que podem sim estar alterados no plasma e isso pode ser identificado por exames. Outro ponto interessante é que nós temos então a resistência à ação à insulina, que acontece de 50% a 70% das mulheres que apresentam SOP. Ele não vai entrar como critério diagnóstico, até porque não são todas que apresentam, mas a grande maioria sim. A insulina tem um papel que é bem grande, vocês podem ver aqui na imagem que tem várias setinhas, né? Várias vias que são diversas. Então a insulina se liga no seu receptor, ela não entra na célula, ela só dispara vários sinais, onde ela tem várias ações importantes. Ações em relação à translocação de GLUT4, para a membrana plasmática, para a captação de glicose. Esse é um ponto onde essa mulher pode ter um quadro, então, de uma elevação de glicemia muitas vezes, de uma elevação na produção de insulina para tentar vencer essa resistência à ação à insulina. Nós temos, lembrando que a insulina faz maior captação de glicose, eu tenho menor formação de glicogênio muscular também. Eu tenho, além disso, menor ativação de vias da mTOR envolvidas, por exemplo, com hipertrofia muscular, com síntese proteica, na verdade. Então, todas as vias da insulina que acontecem, na verdade, ficam mais bloqueadas quando existe uma resistência à ação à insulina. Nesse sentido, percebam que aqui nós temos um prejuízo nesse sentido, nessa via, que é o prejuízo que a SOP ocasiona. Então, veja que aqui nós temos o receptor de insulina e existe a ligação da insulina. Quando eu falo numa questão de uma mulher que apresenta a SOP, ela pode ter um defeito na sinalização aqui no receptor sobre unidade IRS1 e IRS2. Então nós temos uma cascata de comunicação entre várias proteínas intracelulares. Uma vai meio que comunicando a outra, como se fosse um telefone sem fio. E aí, nesse sentido, nós temos um prejuízo inicial nessa proteína intracelular que é ativada, que é fosforilada. Isso quer dizer que ela ganha uma certa ativação, ela ganha um fosfato e ela ganha uma ativação que pode ativar diversas outras proteínas em cascata, em cadeia. Então vejam que o problema acontece aqui na base, né? Eu já tenho um probleminha na sinalização logo no começo e consequentemente todas as ações dessa insulina ficam, enfim, deficientes, né? Eu não consigo ter uma ação eficaz. Vejam só que nessa outra imagem nós temos mostrando um pouquinho mais detalhado nessa questão do quanto a SOP causa essa resistência à ação à insulina. Então vejam que nós temos especialmente uma atuação, um prejuízo na subunidade IRS1, que está acoplada a esse receptor de insulina. Normalmente, para que exista uma ação eficaz, nós temos um receptor proteico que tem vários aminoácidos. E para que exista uma sinalização adequada desse receptor, existe uma necessidade de fosforilação, de doação de fosfato para o resíduo de tirosina, para ele dar tudo certo. Só que, quando existe essa SOP, nós temos normalmente uma ação, uma fosforilação aqui no resíduo, no aminoácido, chamado de serina. Então, nós não temos um benefício nesse sentido, nós temos um prejuízo em relação à sinalização da insulina. Como resposta a essa ocasião de resistência à ação à insulina, nós temos uma elevação nos níveis produzidos, secretados pelo pâncreas de insulina. E esse excesso de insulina que pode ser diagnosticado, inclusive por essa mulher, né, nos exames plasmáticos,
ele acaba reduzindo uma proteína chamada de SHBG. É uma proteína que carrega hormônios androgênicos. Nesse sentido, eu tenho maior liberação desses hormônios. Pensa o seguinte, ó, eu tenho aqui uma proteína que ela vai carregar SHBG, ela vai carregar um hormônio, testosterona, por exemplo. Então ela vai carregar esse hormônio e não é só carregar, ela mantém ele ligado a ela. Se ele está ligado a ela, ele não consegue interagir com outra célula. A importância de um hormônio é quando ele sai dessa proteína que o carrega e ele vai conectar com alguma célula, enfim, qualquer célula. Então a ação do hormônio vai ser dita quando ele está livre. Quando ele está ligado a SHBG, ele não tem ação. Então, nesse sentido, se eu tenho mais insulina, eu tenho menos SHBG, eu tenho mais hormônio livre. E, consequentemente, se eu tenho mais androgênio livre, eu tenho mais ação desse hormônio que causa os efeitos esperados aí que acontecem na SOP. Então, vejam que eu tenho mais ação desses hormônios aqui acontecendo nessa mulher, o que não é interessante. Vejam que eu tenho uma interligação, né? Entre todo esse aspecto, resistência à ação à insulina e a SOP, uma comunicação muito fina entre eles. Além disso, nós temos um maior indício dessa mulher que tem resistência à ação à insulina, algumas comorbidades, algumas alterações, como por exemplo, ela pode ter mais tendência à síndrome metabólica, assim como doenças cardiovasculares. E é por isso que nós devemos tratar a resistência à ação à insulina caso essa mulher apresente. Como que a gente trata essa questão? Nós podemos ajustar, não estou dizendo excluir, estou dizendo ajustar carboidratos de acordo com a tolerância de cada mulher, de quanto que ela consegue ajustar esse carboidrato. Isso tem que ser muito bem identificado. Além disso, nós vamos tentar adicionar, pelo menos assim, dizer para ela, procura um professor de educação física, procura um profissional de educação física, para que você faça um exercício que vai ser interessantíssimo, para que exista mais GLUT4 na membrana plasmática e mais captação de glicose, que vai ser fundamental. E além de vários outros benefícios que o exercício promove, né? Então, indiquem, fala para ela fazer exercício, que vai ser fundamental. Outro ponto importante, tentar reduzir as calorias se essa mulher apresentar sobrepeso e obesidade. Algumas apresentam, né? Além disso, redução de industrializados, especialmente aqueles que têm xarope de milho, xarope de glicose, bebidas, né, açucaradas, etc. E um outro ponto também, nós temos dois componentes aqui que tem uma certa aplicação, não vou dizer que é um tipo de suplemento que é mega estudado, que tem uma comprovação científica nível A, mas tem alguns trabalhos que a gente apresenta uma eficácia, que é a coenzima Q10 e também é o inositol. Então tem trabalhos que mostram benefício na SOP nesses dois componentes, coenzima Q10 e inositol. Então, se você deseja tratar essa paciente, alguns pontos são fundamentais para que exista melhor, intercorrências melhores, né? Sobrevida melhor, tratamento melhor, associado muitas vezes com medicação, que é feito aí pelo ginecologista, é claro. Espero que você tenha gostado e até a próxima.